O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demônios, que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades a anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito significativo esse texto que começa falando de Jesus que sai da sinagoga e vai ao encontro da sogra de Simão e termina com Jesus indo novamente à sinagoga, em um ciclo muito interessante que parte justamente dessa dimensão do encontro com o Deus na igreja, na sinagoga deles, e termina com o encontro de Deus na sinagoga, como a gente faz também na nossa vida cotidiana, de domingo a domingo. Domingo nós vamos à missa, depois continua a nossa missão no mundo e no outro domingo nós retornamos continuamente neste ciclo de alimentação da palavra de Deus por um lado e de outro de partilha daquilo que nós aprendemos. É significativo porque nesse primeiro momento do Evangelho, Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre que a estava incomodando. A febre naquele tempo de Jesus era considerado como se fosse algo do maligno, então existia uma divindade maligna que era responsável pela febre. Por isso que Jesus dá essa repreensão muito forte, dizendo duramente a febre para a febre ir embora, mostrando que Jesus, justamente, ele é mais forte do que todas as potências do mal, que não tem nada que possa segurar Jesus. E é interessante a resposta da sogra de Pedro diante da cura. Ela poderia simplesmente continuar a sua vida normal, mas ela opta por imediatamente começar a servir. E aí ela se coloca à disposição dos outros. É muito interessante essa expressão servir, porque no texto grego em que é originalmente escrito o Evangelho, se diz que ela se pôs a fazer a diaconia, ou seja, o seu serviço. No fundo, todos nós, no nosso cotidiano, podemos ser também diáconos, podemos ser servidores, quando nós nos colocamos à disposição daquelas pessoas que mais precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. Outro elemento interessante é que esse serviço que a sogra de Pedro faz, ele é decorrente de uma graça que ela recebeu. Portanto, todas as vezes que nós temos as forças para ajudar as outras pessoas, não é simplesmente porque nós somos bons, mas é porque nós fomos anteriormente curados, fomos anteriormente agraciados com um dom especial. Portanto, o serviço não é sinal simplesmente de que nós somos extremamente generosos e bondosos, mas é um sinal de gratidão para com Deus, que faz tantas coisas boas para conosco. Enfim, um outro elemento que aparece no texto são essas vozes que se confundem. De um lado tem Jesus, que anuncia o reino de Deus através das suas palavras e faz com que a sua voz ecoe até os confins da terra. E de outro nós temos também as vozes dos demônios que saem das pessoas que estavam sendo possuídas por esses espíritos malignos. E esses espíritos queriam proclamar também que Jesus é Filho de Deus, mas Jesus proíbe esse tipo de proclamação. Por quê? Porque para Jesus não importa somente a mensagem que é transmitida, mas é importante quem está comunicando esta mensagem. Então não é tanto importante o fato de que ela se difunda, mas o fato de que ela se difunda com qualidade, acompanhada justamente do testemunho daquela pessoa que está anunciando. E por causa disso, as palavras do demônio são palavras que se perdem no vazio, enquanto que as palavras de Jesus continuam a ecoar na nossa história e chegam até cada um de nós. Peçamos ao Senhor que nós possamos escutar a voz de Deus que fala em nossos corações e que tenhamos a coragem de sairmos sempre da igreja para continuar a proclamar essa voz que nos transmite vida, paz e sabedoria.
hoje peçamos também a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sabe o que diz, vai levar a palavra.